Olá, aqui é o Daniel Piovesan, eu sou membro do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens aqui da IBNU, e nós vamos dar continuidade hoje ao nosso devocional sobre este livro aqui, Ministérios de Misericórdia, do Timothy Keller. Quero te convidar a dar uma olhadinha aí na nossa playlist, que nós temos outros vídeos de outros livros, tem também os vídeos dos capítulos anteriores desse livro aqui, então caso você ainda não tenha assistido, te convido a dar uma olhadinha lá. Enfim, vamos então dar continuidade. O Timothy Keller ele vai começar esse capítulo partindo do texto de Lucas capítulo 10, versos 36 a 37. Eu quero ler com você e a partir disso a gente vai ter uma breve reflexão sobre a forma com que Jesus trata a questão, quem é o meu próximo, né? Então, diz o texto, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então, aqui é interessante porque Jesus ele inverte a pergunta. Naquele contexto, seria muito natural para esse perito na lei se Jesus tivesse que dar um exemplo e alguém... seria óbvio para alguém que Jesus daria esse exemplo com o próprio perito na lei, porque o exemplo seria ele e ele daria a resposta de quem é o próximo dele. Só que Jesus, ele coloca como a pessoa que ficou ferida e necessitada como sendo uma pessoa assim como aquele perito na lei, um homem, ou provavelmente um judeu, justamente para que aquele perito na lei observasse essa questão, né? Porque o samaritano que ajudou foi o próximo, né? E o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores foi esse samaritano. Então a resposta para a pergunta só poderia ter sido aquele que teve misericórdia dele, que é o samaritano. Só que se fosse o inverso, se o samaritano tivesse caído no chão, provavelmente aquele perito na lei, naquela situação ele não ajudaria aquela pessoa. Por quê? Porque existia uma grande animosidade entre samaritanos e judeus naquele tempo, né? Então Jesus ele usa esse exemplo justamente para dizer que o próximo é a pessoa que está necessitada, né? E foi esse ensinamento de Jesus que foi tão forte e impactou tanto o mundo romano, porque os pagãos eles não se preocupavam com os pobres e os cristãos ajudavam pobres, tanto cristãos como não cristãos, né? Então a gente tem uma mensagem como essa que Jesus passa ali para esse doutor na lei e vai ser redigida ali nos evangelhos, né, no evangelho de Lucas. Essa mensagem ela tem muita força e ela causa muito impacto naquela época. E a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje é: como é que a gente pode unir esse ensinamento de Jesus à nossa vida prática? Então, como é que isso causa impacto no nosso dia a dia, né? Essa que é a grande questão aqui. Porque algumas pessoas vão dizer que as boas obras elas são mais importantes do que o ministério da palavra. E vai ter gente que vai dizer que o ensino da palavra, né, o evangelismo, a evangelização seria mais importante do que o ministério de misericórdia ou as boas obras. Só que o problema é que a gente vai ver aqui que a Escritura ela não deixa espaço para nós adotarmos uma ou outra coisa como mais importante, né? A gente pode ver, por exemplo, que no Antigo Testamento existia o ofício do rei, do profeta e também do sacerdote. No Novo Testamento, por exemplo, você vai ter o ministro, né, o presbítero e vai ter também o diácono. Quer dizer, são exemplos de ofícios, de funções que são exercidas ali tão importantes, uma tão importante quanto a outra, né? Então, a gente vê aqui que existe uma série de questionamentos e vamos responder aqui esses questionamentos ou argumentos que algumas pessoas poderiam colocar, ou que até a gente mesmo poderia ter, né? Para a gente não cair num extremo de achar que uma coisa, boa obra, é mais importante, por exemplo, do que o ministério da palavra ou vice-versa. Então, vamos lá. O primeiro argumento que eu queria destacar aqui
é que algumas pessoas vão pensar assim, a finalidade da misericórdia, né, da boa obra é o evangelismo. As boas obras, elas são aí um meio para levar as pessoas a Cristo. Algumas pessoas pensam dessa forma. Só que, por exemplo, se a gente for ler lá em 1 João, no capítulo 3, verso 17, o texto vai dizer assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Quer dizer, a motivação do que a gente faz deve ser sempre o amor de Deus. Aquilo que move as nossas ações, as nossas boas obras, é o amor de Deus. E quando a gente olha para uma pessoa, né, motivado pelo amor de Deus, a gente vai desejar com certeza tanto atender às necessidades dessa pessoa, pode ser uma necessidade física, enfim, uma cura, alguma coisa, a gente vai ter tanto desejo de atender a essa necessidade da pessoa, quanto falar da mensagem do Evangelho, porque é impossível você, como cristão, amar alguém e não se importar nem com a necessidade que essa pessoa está tendo, nem com o chamado do Evangelho, porque você tem isso como a coisa mais importante no seu coração, né? A salvação em Cristo Jesus. Então a gente tem essa questão muito forte na Escritura de que a motivação nossa, tanto para uma coisa como para outra, é o amor de Deus. E o amor de Deus nos motiva a ambas as coisas. Outro pensamento também que alguém poderia ter, né, é que nenhuma igreja, por exemplo, tenha como ajudar todo mundo. Então, ajudar é algo opcional, vai depender das circunstâncias. A gente só ajuda realmente quando der e tal, né? Só que essa acaba sendo uma desculpa que a gente poderia dizer que é uma desculpa esfarrapada, né? O Timothy Keller vai usar essa palavra aqui no livro. Os tradutores, né, usaram essa palavra no livro aqui do Timothy Keller. Porque nenhuma igreja, por exemplo, tem como pregar o evangelho a todas as pessoas, né? E a ordem de Jesus era pregar o evangelho para o mundo todo. Só que nenhuma igreja tem como fazer isso na prática. A gente faz isso na medida da nossa limitação aqui, né? Então, ajudar as pessoas também deve ser feito na medida dessa limitação. Então, nós não podemos utilizar isso como uma desculpa para não fazer nada, ou só fazer quando a gente sentir vontade. Não. A gente também tem que pregar o evangelho e também temos que fazer as boas obras, né? Outro pensamento que alguém poderia ter se forem feitas obras de misericórdia, nós podemos aí gerar crentes interessados apenas no alimento ou apenas no dinheiro. E nós temos que pregar o evangelho e se a pessoa aceitar, daremos ajuda. Só que o problema dessa abordagem é que ela acaba gerando muitos crentes nominais. Imagina você chegando para uma pessoa, né? Eu posso te ajudar aqui com ajuda material, com dinheiro, mas antes você tem que acreditar em Jesus. Quer dizer, é lógico que você vai acabar gerando crentes nominais, né? Pessoas que se converteram, entre aspas, mas que de fato, na verdade, elas estão só tentando ser atendidas nessa necessidade. Por isso que a motivação, mais uma vez aqui a gente ressaltando, né? Por isso que a motivação das obras será sempre o amor. Porque tanto evangelizar quanto satisfazer as necessidades das pessoas são duas coisas que a Bíblia ela coloca para a gente como imperativos, né? Outro pensamento também muito comum e também que a gente deve se afastar é de que a ação social ou as boas obras são em si o evangelismo. Não são, né? A gente não pode confundir as duas coisas. Uma coisa é ajudar a pessoa na necessidade, outra coisa é pregar o evangelho. São ministérios que são diferentes, né? Mas eles não podem ser considerados separados. Essa que é a questão. A gente não pode separar. Os dois têm que estar presentes, justamente porque, como eu falei lá atrás, né, um pouquinho antes aqui, a nossa motivação é o amor. E o amor ele vai nos motivar a olhar para a pessoa tanto na sua necessidade física quanto na sua necessidade de receber a Cristo. Então a gente percebe aqui que a forma correta da gente entender essa questão, né,
é que tanto o evangelismo quanto as boas obras, ambos têm a finalidade de proclamar o reino de Deus. Então, o Timothy Keller ele vai dar aqui no finalzinho desse capítulo um exemplo muito interessante para a gente poder pensar um pouco de forma prática, né? Então ele dá um exemplo extremo, ele fala assim, imagina que um tornado devastou ali uma cidade, enfim, e caiu uma árvore numa casa e tem pessoas lá, enfim, você precisa ajudar essas pessoas. O pessoal ficou sem casa, né? É lógico que uma igreja que está nessa cidade, que pode ajudar, ela não vai chegar lá na casa e vai falar assim, vocês não querem aceitar Jesus? Essa situação seria, no mínimo, estranha, né? Óbvio que se alguém puder ajudar, vai lá para tirar a árvore, para reconstruir a casa, para ajudar essas pessoas, para colocar um teto sobre a casa das pessoas, sobre a cabeça das pessoas, enquanto elas têm a casa reconstruída, enfim, ajudar essas pessoas primeiro. E é lógico que a motivação não vai ser pregar o evangelho, vai ser simplesmente por amor a essas pessoas, né? Ao passo que em outras realidades, talvez o ensino ou o evangelismo acaba se tornando ali um pouco mais importante. Então depende muito do contexto da igreja, do contexto e da situação em que você se encontra. Pode ser que ali seja a hora ou o momento, né, o ambiente adequado para o ministério da palavra, e pode ser que seja um ambiente mais adequado para fazer a boa obra, lembrando sempre que ambos estão andando juntos. Você não pode confundir as coisas e não pode separá-las. Jesus, por exemplo, ele cura um cego, né, de nascença lá em João capítulo 9. Ele cura esse cego e só depois da cura é que Jesus vai chegar nesse cego e vai anunciar quem ele é, vai anunciar o reino de Deus para esse cego. Isso não acontece no momento em que ele cura, ele simplesmente cura. Então a gente percebe essa forma de atuação de Jesus que nos ajuda aí a entender um pouco melhor como que a gente faz, como que a gente deve proceder nessa questão. Essa foi a reflexão de hoje. Que Deus abençoe a sua vida.